E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Eu achei essa notícia aqui interessante, né, e vou até passá-las para vocês. Que eu achei bacana, assim. Fala em questão do ataque, tá? Da polícia a jogos ilegais e etc. Mas vamos lá. O que é o jogo de Mahjong, tá? E quando ele é punível no Japão? Mahjong é um jogo de pedrinhas assim, né, aqui no Japão que faz bastante sucesso, tanto que até em casas assim, a gente fala assim, casas de divertimento, mas no caso que eu quero dizer é para nós que somos mais velhos, tá? Era chamado de fliperama. Até nos fliperamas tem jogos de Mahjong, tá? Então tem para jogar nos celulares também Mahjong. Tem Mahjong aqui no Japão, faz um sucesso danado. Tá? Eu só não sei explicar para vocês realmente como é que é o Mahjong, porque nem eu conheço o Mahjong, realmente. Assim, eu falo assim, as regras do Mahjong, nunca joguei. Mas tem muitas peças assim, com desenhos diferentes, né? Assim, é um troço meio louco, assim. O cara tem que ter um QI meio alto assim, para poder aprender o troço ali. Porque requer muita memória. Né? Mas vamos lá. O Mainichi Shimbun responde algumas perguntas comuns que os leitores podem ter sobre o jogo de Mahjong, né, após a renúncia do promotor, né, número 2 do Japão, por jogar Mahjong por dinheiro, com jornalistas em maio. Eu até gravei essa matéria também. Deu até uma certa, como é que se fala assim, questionamentos, né, nos comentários também dessa matéria quando eu gravei ali. Pergunta: Hiromu Kurokawa, ex-chefe do Alto Ministério Público de Tóquio, renunciou depois que foi revelado que ele jogava Mahjong por dinheiro com repórteres de jornais durante o estado de emergência declarado sobre a nova pandemia de coronavírus. Também foram apresentadas acusações criminais contra ele. O que vai acontecer agora? Resposta: segundo o Ministério da Justiça, o ex-chefe jogava Mahjong por dinheiro, uma ou duas vezes por mês, apostando de 100 que a gente fala. Vou ter que falar em japonês aqui porque muda os valores, tá? Em relação ao iene ao real, no caso assim, ao nihongo ao português. Porque só vou dar um exemplo, tá? O 100 para nós aqui no Japão, ó, me desculpe quem sabe desse tipo de coisa, mas tem pessoas que vão assistir o vídeo que não sabem, tá? Então preciso mostrar a diferença. 100 para nós no Brasil é 100, né? Aqui no Japão o 100 já é igual a 1000, né? Seria 100 é 10000, né? Vamos lá de novo, 1000, 1000, né? Então 100 aí é 100 e 100 aqui é 1000. Não sei se vocês conseguiram entender a explicação. Tá. Então vamos voltando. Apostando 100 ienes por cada 1000 pontos e apostando em torno de 10.000 a 20.000 ienes por dia. O ato de apostar dinheiro está sujeito ao crime do jogo e está sujeito a uma taxa penal ou multa de 500.000 ienes ou menos. De acordo com a decisão da Suprema Corte de Tóquio em dezembro de 1957. O ato de jogar quando duas partes ou mais apostam mutuamente em propriedades e discernem se ganham ou perdem em um jogo de azar. No entanto, houve poucos casos em que sanções penais foram impostas a indivíduos por jogar em jogos de Mahjong. Porque, como é que se fala assim? Para quem mora aqui no Japão, né? Não fala assim, nas áreas mais afastadas igual eu. Eu falo tipo assim, cidades maiores. Sabe que tem aquelas ruazinhas assim, estreitas, né? Assim, ou não tão estreitas, mas tem aquelas ruas assim, bem fechadas, assim, com vários prédios.
E nesses prédios costumam ter salas de jogos, jogos de mahjong e outros, baralho e outros, né, casas de jogos por aí. A polícia sabe, a polícia tá careca de saber, tá aqui. Tanto que você passa assim, entre essas ruazinhas, você vê na fachada dos prédios, nos andares, em cada andar assim tem o que funciona ali. Na frente do prédio também tem o letreiro de que funciona cada coisa ali. Então a polícia sabe. Tá, por isso que eles falam assim aqui. No entanto, houve poucos casos de sanções penais que foram impostas a indivíduos por jogar em jogos de mahjong, no caso assim, apostar. Tanto que tem até um episódio do Midnight Tokyo, do Netflix. Midnight Tokyo é tipo assim, uma série de histórias que vai passando, né, aqui no Japão, com um senhor que ele tem um restaurante que só abre de madrugada, tá? E nenhuma dessas histórias mostra uma casa desse de mahjong também. Tanto que mostra com as apostas altas. Por incrível que pareça, mostrou, né? Então é sinal que aqui no Japão as pessoas conhecem, as pessoas sabem que esse tipo de coisa acontece. Mas, né, como falando aqui de novo, no entanto, houve poucos casos de sanções penais impostas a indivíduos por jogar em jogos de mahjong. Então a galera tá careca de saber, mas a polícia também não vai muito para cima. Se não vai para cima, só Deus sabe o porquê, o motivo. Mas continuando. Por que essas pessoas não são punidas? Resposta. Pergunta de novo. Por que essas pessoas não são punidas? Resposta. A razão é que, na realidade, esse estilo de jogar mahjong apostando Hyakuen por 1000 pontos é considerado bastante comum na sociedade. Um alto funcionário do Ministério da Justiça afirmou durante uma sessão da Dieta Nacional que o dinheiro usado no jogo não pode necessariamente ser considerado uma quantia grande, considerando as práticas reais da sociedade. Em 1987, um caso envolvendo um jogador profissional de beisebol foi encaminhado ao Ministério Público e foi relatado que ele perdeu pelo menos 5 milhões de ienes, o que dá aproximadamente 50 mil dólares, jogando 22 vezes. No entanto, sua acusação foi arquivada, pois o julgamento que ele demonstrava ele demonstrava sentimentos de remorso e estava sujeito à punição de não fazer aparições públicas por um determinado período e uma redução do salário. Pergunta: em que casos, então, indivíduos receberam punição criminal? Resposta: houve um caso em 2013 em que 2 policiais jogavam mahjong por dinheiro enquanto estavam de plantão em uma delegacia de polícia e foram multados em 100 mil ienes por ordem informal dos promotores antes do caso ser levado a tribunal. Mas não havia padrões claros da criminalidade, né? Penalidades. Um juiz criminal comentou: embora exista casos em que clientes são presos em cenas quando as autoridades reprimem lojas que realizam jogos ilegais de mahjong, raramente ouço acusações de pessoas que praticaram mahjong no estilo de apostar sem Hyakuen por 1000 pontos. Parece que a quantidade e a frequência dos jogos, bem como o envolvimento com grupo de crime organizado, entre outras medidas ilegais, são levados em consideração. Pergunta: então aqueles em posições de autoridade devem ser rigorosamente punidos? Então? Resposta: há muito dizem sobre isso. A crítica social severa às ações de Kurokawa é inevitável, tendo em vista sua posição como promotor de justiça principal, bem como o fato de que o jogo ocorreu durante o estado de emergência,
foi o tipo de questionamento que eu levantei na época, tá? No vídeo, né? Quem assistiu o vídeo e meio que debateu comigo deve lembrar desse questionamento. Foi a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, tá? O fato, como é que se diz assim, não foi tanto pelo o dinheiro em si, mas foi pelo ele ser do governo e ter quebrado um pedido do governo, no caso do isolamento social. Isso quebrou mais as pernas do que no caso da aposta, pelo que dá a entender aqui. Independentemente de esses fatores serem considerados na decisão de sua punição criminal, a crença de que o jogo de Mahjong é uma prática inaceitável pode se espalhar por toda a sociedade nessa ocasião. Aí, no caso, como é que se fala assim? Vai da questão interpretativa de cada um. Porque todo mundo já estava careca de saber que aqui no Japão o jogo de apostas ele é considerado ilegal, a não ser aquelas casas que, como é que se fala assim, são legalizadas, tipo o patinco, né, a corrida de cavalo, né, a corrida de lancha. E esses lugares para apostas eles são legalizados, então não tem, no caso, problema algum. Mas os outros são clandestinos e não pode. Né? Mas ainda assim existe a prática, existe, cara. Você vê que eles mesmos falam, então todo mundo careca de saber disso aí. Mas se tornou uma ação comum, então por isso que eles fecham os olhos. Mas no caso, no meio da pandemia, um cara do alto escalão quebrar o pedido do governo, pegou mal para ele. Não foi nem tanto pela aposta, mas foi por ter quebrado o pedido do governo. E ele sendo do governo. Simples assim. É uma pena que no Brasil não acontece desse jeito, né, pessoal? Né? Porque nosso Brasil, fala a verdade, ele tem tudo para ser autossuficiente. Nós temos terra, nós temos clima, nós temos espaço para plantar, nós temos tudo no Brasil. Né? E não temos os desastres ambientais que ocorrem no Japão. Você vê que no Japão todo ano acontece sempre alguma coisa. Quando não é neve, é terremoto. Quando não é terremoto, é chuva. Quando não é chuva, é taifu. E assim vai. Mas todo ano acontece uma nhaca. E todo ano morrem pessoas por desastres naturais ou alguma coisa relacionada à natureza. Então, entramos no verão. Vai morrer um bocado de gente. Todo ano morre aqui no Japão. E esse ano não vai ser diferente. E no Brasil, como é que se fala assim? Morre pessoas por calor? Morre. Mas a divulgação é muito menor. Aqui a divulgação é bem ampla. Mas eu quero falar o que para vocês com essa ideia? Que no Brasil nós não temos metade dos desastres naturais que tem aqui. Metade do perrengue que tem aqui. Mas em compensação nós temos uma força da natureza que é muito maior que tudo isso que tem acontecendo no Japão. Nos políticos brasileiros, que minam tudo. Infelizmente. Mas fazer o que, né? Mas é isso aí, pessoal. Então vocês acabam de saber um pouco mais das leis japonesas em relação a costumes japoneses, no caso de jogatina. Vamos ficar todos muito bem informados, tá? É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.